O advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, participou de uma audiência pública no Senado sobre os abusos cometidos nos inquéritos políticos conduzidos por Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. O AGU lembrou que a Constituição Federal prevê um sistema de freios e contrapesos para que nenhum poder se sobreponha aos demais e também que o direito separa as funções de acusar e julgar. Bruno Bianco disse: aqui eu trago os freios e contrapesos que também contrabalanceiam as relações entre executivo, legislativo e judiciário, justamente para que um poder não faça intervenção no outro. O sistema de freios e contrapesos, conhecido como checks and balances, porque oriundo da expressão em inglês, é justamente a maneira pela qual os três poderes se contrabalanceiam para que não haja sobreposição de um em relação ao outro e para que nós possamos viver em harmonia. O AGU mencionou a forma como o Ministério Público vem sendo atropelado nos inquéritos de Moraes e questionou: nós estamos cumprindo o princípio acusatório? Eu, meu querido senador, que não faço nada de errado, às vezes tenho medo. E tenho medo pelas minhas filhas, tenho medo pelos meus familiares, porque eu preciso cumprir e fazer cumprir os pilares do Estado Democrático de Direito. A missão que nós exercemos não é simples, e medidas drásticas como busca e apreensão, como restrições financeiras e restrições em redes sociais, são destinadas para atos graves. E ali, repito, pelo que vi na imprensa, pelo que tive contato, eu não vi nada que justificasse condutas como essas. E vou além. Também tenho ressalvas quanto à própria origem desses inquéritos, seja por questão de foro por prerrogativa de função, já que esses empresários não têm foro, seja também pela própria origem do inquérito, que eu já citei, que ultraja muitos princípios em relação aos quais nós, brasileiros livres e que vivemos em um Estado democrático de direito, garantido pela harmonia dos três poderes, não queremos ver ultrajados. Ademais, Bianco fez severas críticas a senadores que se utilizam do STF para sobrepujar decisões das casas legislativas, além de perseguir adversários políticos com base em tendenciosas matérias da velha imprensa. Outro ponto que me preocupa, que, por exemplo, envolve aqui alguns senadores. Eu quero ser muito franco e não é crítica também a nenhum senador. Não me parece também, dentro desse cenário do nosso princípio republicano e do nosso princípio acusatório, do sistema acusatório, que se peticione diretamente ao relator, nesses casos específicos, buscando investigações em casos narrados pela imprensa ou em casos discutidos dentro do Senado Federal. E não obstante essas ponderações, reiteradamente nós temos visto atores políticos que não concordam com o rumo das discussões políticas nestas casas, buscando que o Supremo Tribunal Federal revisite a política pública. O AGU questionou ainda quais são os verdadeiros participantes do inquérito, já que há decisões tomadas de ofício, pedidos feitos pelos delegados designados e até pedidos feitos por senadores de extrema esquerda. Bianco perguntou: é a Polícia Federal que está fazendo isso ou é o próprio ministro que está presidindo o inquérito? É o ministro que está presidindo o inquérito. Por isso que, às vezes, nos deparamos com a própria indicação, por parte do ministro relator, do delegado a presidir o inquérito. Isso é um ponto também para o qual eu gostaria de chamar a atenção, para que nós ponderássemos nesta casa se isso está ou não de acordo com o princípio da impessoalidade. Bruno Bianco Leal resumiu a situação, apontando que a quantidade de abusos não condiz com um Estado de Direito. Ele disse: chegamos a um ponto em que nós temos, na minha ótica aqui, repito, como advogado, impossibilidade de defesa. Uma afronta, ou melhor, uma dificuldade enorme ao duplo grau, porque não há a quem se recorrer. Basta uma resignação com a decisão.
um alijamento total do órgão ministerial, já que não é ele que promove a ação penal, já que não é ele que tem a titularidade para promover o arquivamento e já que, muitas vezes, ele promove o arquivamento expressamente por não existir justa causa e, não obstante essa promoção, abre-se outro inquérito e se prorrogam as investigações. Então, eu me coloco no lugar das pessoas que são investigadas e me parece que não é algo, pelo menos na minha concepção humilde, não é algo que me pareça condizente com o nosso Estado democrático de direito atual, não me parece. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão, agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, também conhecido como inquérito do fim do mundo, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal.
O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 14 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Será que esses inquéritos, não obstante o conteúdo deles, muitos dos quais eu, como cidadão, discordo, por exemplo, a questão que envolveu os empresários, eu discordo do conteúdo, mesmo não sendo advogado dos empresários, não tendo a procuração deles, eu discordo do conteúdo. Pode ser que ocorra ou que apareçam outras coisas, mas pelo que eu vi e vi pela imprensa, eu discordo do conteúdo. Porque na prática, conversa privada tem que ser conversa privada. E medidas drásticas, como busca e apreensão, como restrições, até financeiras, e restrições em redes sociais, são destinadas para atos graves. E ali, repito, pelo que vi da imprensa, pelo que tive contato, eu não vi nada que justifique condutas como essas. E vou além. Também tenho ressalvas quanto à própria origem desses inquéritos, seja por questão de foro de prerrogativa de função, já que esses empresários não têm foro, e seja também pela própria origem do inquérito que eu já citei, que ultraja muitos princípios em relação aos quais nós, brasileiros livres e que vivemos em um Estado democrático de direito garantido pela harmonia dos três poderes, não queremos ver ultrajados. E vou citar. O primeiro deles, sistema acusatório, que eu já disse. A segregação de funções deve ser sagrada. Muito me assusta quando nós temos a mistura de figuras dentro de um inquérito. E repito, neste caso, ele é tão peculiar, senador, tão peculiar, porque a própria Polícia Federal, quando nesse inquérito atua, ela não atua, pelo menos na minha ótica, como Polícia Federal. E as ADPFs, quando julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, são expressas ao reconhecerem o ministro relator, no caso concreto, atua como presidente do inquérito. Não é isso, Bruno? Ele preside o inquérito. Então, o ministro relator, quando diante desse inquérito, ele preside o inquérito e não a autoridade policial. Por isso que muito me preocupa o presidente do inquérito, e isso não sai da minha cabeça, isso está expresso na decisão pública do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs. Uma delas é ajuizada pela Rede Sustentabilidade, outra ajuizada pelo Presidente da República. O Supremo foi expresso ao dizer: o ministro relator atua como presidente do inquérito. Se ele atua como presidente do inquérito, ele colhe provas, ele investiga, e se ele investiga, para mim, ele não poderia julgar. E se ele investiga, para mim, ele não poderia acusar. E no caso concreto, na minha ótica de jurista, estes casos
deveriam sim, ainda que possam ser investigados ou presididos, seja um inquérito ou qualquer tipo de PET, que a gente chama de petição, no Supremo Tribunal Federal, presidida por um ministro relator, deveria ser objeto de acusação pelo Ministério Público, deveria ser objeto de julgamento por outro ministro, ou eventualmente pelo plenário. Aí sim, nós conseguiríamos contemplar na sua expressa acepção o princípio acusatório. E neste ponto também, senador, trago outro princípio, que é o princípio da impessoalidade. E é outro ponto que trago à ponderação. No caso concreto, como o ministro, ou os ministros que presidem esse inquérito, e eu falo sempre em tese, não estou usando nenhum inquérito como base, mas estou falando em tese no artigo 43. Quando há a indicação por um ministro, presidente, de outro ministro para ser o presidente do inquérito, isso deveria ser objeto, para mim, de distribuição dentro do Supremo Tribunal Federal. Primeiro ponto. E, obviamente, esse ministro relator não será, na prática, um investigador. Então, ele precisa contar com a mão, a gente chama de longa-manos, de algum órgão de investigação. E isso é correto. Quem o faz, nesses casos, no mais das vezes, é a Polícia Federal. Nesse caso, eu pondero: é a Polícia Federal que está fazendo isso? Ou é o próprio ministro que está presidindo o inquérito? É o ministro que está presidindo o inquérito. Por isso que, às vezes, nos deparamos com a própria indicação por parte do ministro relator do delegado a presidir o inquérito. Isso é um ponto também que eu gostaria de chamar a atenção para que nós ponderássemos nessa casa se isso está ou não de acordo com o princípio da impessoalidade. Também princípio que nos inspira, que nos conduz dentro da Constituição Federal e, mais do que tudo, dentro do sistema que orienta o serviço público e os servidores públicos. Outro ponto importante. O artigo 43, ele é expresso ao dizer que quem abre o inquérito, única e exclusivamente, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. E, nesses casos, não obstante os peticionamentos, e aqui alguns da Advocacia Geral da União, outros de advogados e muitos outros também do Ministério Público, o próprio relator tem aberto inquéritos. E esses inquéritos, a gente chama de inquéritos filhos, eles gravitam os outros inquéritos. Muitos deles com investigados que não têm foro por prerrogativa e outros deles com casos já com pedido de promoção de arquivamento por parte do Ministério Público. Portanto, também ponderaria se isso não fere o princípio da inércia, por exemplo, que eu já disse, do Supremo Tribunal, de todos os magistrados, né, do próprio Judiciário, e se isso não fere também a titularidade da ação penal, que é clara, do Ministério Público, e no caso concreto do Ministério Público Federal. Né? Então, no caso, nós temos o quê? Uma pretensa vítima, que de fato o ministro que é o presidente do inquérito pode ou não ser pretensa vítima, porque os atos são contra ministros, né? Os atos que se alegam são contra ministros ou contra o próprio Supremo Tribunal Federal. E, repito, atos contra ministros e atos contra o Supremo Tribunal Federal devem sim ser investigados. Eu não critico o teor, eu não critico o fato, repito, não critico o Supremo Tribunal Federal, mas eu critico a maneira, eu critico a questão processual, com todo o respeito e isenção, e acho com toda a liberdade que tenho de falar enquanto servidor público, mais do que liberdade me parece ter, que eu tenho o dever. Um ponto fundamental, senador, me perdoe aqui por estar me alongando, um ponto interessante que eu também gostaria de citar, e nós já citamos isso em algumas oportunidades, é o seguinte: será que o prolongamento desses inquéritos por 3 anos e essas investigações, primeiro, não causam uma insegurança aos investigados que teriam o direito de se defender
porque na prática sequer tem acesso aos autos. E mais do que tudo, será que não se está buscando, isso é uma ponderação, o que nós chamamos de fishing expedition, que é uma busca por investigações sucessivas até se encontrar algo que possa ser objeto de uma investigação? Isso me parece um pouco também, no mínimo, ponderável, que é basicamente o quê? Ficar buscando ligações, e ontem acompanhei pela mídia alguns, a gente chama de aranha, né? Alguns gráficos que acabam ligando umas pessoas a outra e vão se buscando interceptações telefônicas, vão se buscando conversas de WhatsApp, quebra de sigilo telemático, e não se encontra nada, daí se busca outras pessoas e vão se buscando até que se encontre algo. Obviamente que eu quero que algo seja encontrado, se errado for. Eu quero que se investigue ao máximo qualquer tipo de coisa contrária à lei. Eu não falo que eu sou o maior, porque eu acho pretensão falar eu sou o maior e não sou o maior, mas eu me entendo um grande defensor da lei. E a minha fala aqui, ela é clara, simples e objetiva. Traz aos senhores e às senhoras uma interpretação da lei. E eu, enquanto advogado-geral da União, tenho uma missão. Também sou um dos intérpretes da lei. E aqui eu faço. E o que eu busco com isso? Eu busco com isso trazer à ponderação dessa casa pontos que, na minha ótica, não me parecem a boa ou a melhor interpretação da legislação, especialmente no que toca à origem de inquéritos que deveriam ser excepcionais e excepcionalíssimos, e o foram no início, quando instaurados pelo ministro Dias Toffoli, eu repito, me parecem corretos e dentro das suas atribuições e dentro das ressalvas, mas a posteriori se extrapola a missão ou se extrapola os limites da sua instauração e chegamos a um ponto que nós temos, na minha ótica, aqui repito, como advogado, impossibilidades de defesa, uma afronta, ou melhor, uma dificuldade enorme ao duplo grau, porque não há a quem se recorrer, basta uma resignação com a decisão, um alijamento total do órgão ministerial, já que não é ele que promove a ação penal, já que não é ele que tem a titularidade para promover o arquivamento, e já que muitas das vezes ele promove o arquivamento expressamente por não existir justa causa, e não obstante essa promoção, se abre outro inquérito e se prorroga as investigações, então eu me coloco no lugar das pessoas que são investigadas. E me parece que não é algo, pelo menos na minha concepção, humilde, e repito, com todo o respeito aos atores envolvidos nisso, e com mais amplo respeito ao Supremo Tribunal Federal, não é algo que me parece condizente com o nosso Estado Democrático de Direito atual. Não me parece. E é por isso que nós temos que ponderar. Temos que chamar as pessoas para discussão. Uma discussão leal, uma discussão franca, uma discussão republicana. E eu tenho certeza que todos aqueles que eventualmente se acharem citados na fala de Vossa Excelência ou de qualquer um que aqui participou ou participará, entenderá que nós estamos fazendo isso com o mais amplo espírito republicano. Eu estarei amanhã no Supremo Tribunal Federal, fazendo minhas sustentações orais, atuando enquanto advogado-geral da União, buscando a aplicação da lei, defendendo as leis ou a constitucionalidade das normas, defendendo políticas públicas, defendendo eventualmente as próprias prerrogativas dos ministros, mas não posso me furtar de tecer críticas.
e que essas críticas sejam entendidas única e simplesmente como críticas dentro de uma discussão republicana, dentro da Casa da República, sem ofensas pessoais, porque é isso que nós queremos. E nesse ponto, que todos aqueles que eventualmente se entenderem atores do caso concreto, discutam conosco, conversem conosco, porque nós, senador, o senhor, eu, todos os senadores que nos acompanham, não posso falar aqui pelo presidente da República, mas eu posso até eventualmente me arvorar e dizer que eu não tenho dúvidas que ele também, que o presidente das duas casas do Congresso Nacional e que os ministros do Supremo Tribunal Federal, todos estão abertos à discussão. Vamos ponderar. Vamos repensar esses fatos e recolocar todas essas ações, para mim, dentro de uma ponderação constitucional. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter eco em todos os atores, senador, e por isso que eu lhe parabenizo. E encerro com outro ponto que me preocupa. Por exemplo, envolve aqui alguns senadores, e eu quero ser muito franco, e não é crítica também a nenhum senador. Não me parece também, dentro desse cenário do nosso princípio republicano e do nosso princípio acusatório, sistema acusatório, que se peticione diretamente ao relator nesses casos específicos, buscando investigações em casos narrados pela imprensa ou em casos discutidos dentro do Senado Federal. E não obstante essas ponderações, reiteradamente nós temos visto atores políticos que não concordam com o rumo das discussões políticas nessas casas, buscando que o Supremo Tribunal Federal revisite a política pública. Eu acho que a política pública deve ser feita dentro do Executivo e dentro do Legislativo. Por exemplo, fake news. Eu sou contra a difusão de notícias falsas. Terminantemente contra. Seja qualquer pessoa, seja qualquer que seja o autor da divulgação, pequeno, médio ou grande, num grupo ou uma grande rede de TV. Agora, eu preciso reconhecer que o combate às fake news não me parece que seja algo hoje criminal. Não obstante, eu pense que deva ser. Mas daí cabe ao Congresso Nacional essa discussão. Por quê? Porque não há crime sem lei anterior que o defina. Temos que ter fato típico, antijurídico, punível. Então, eu repito, é um absurdo a difusão de fake news. Tem graves consequências à sociedade. Agora, vamos tratar desse combate na seara correta. Bruno, você está dizendo que o Supremo não é a seara correta? Não. Eu acho que o Supremo é a seara correta. Eu acho que o TSE é a seara correta. E louvo as iniciativas de combate à fake news. Agora, não podemos fechar os olhos e dizer que sem a intervenção do Congresso Nacional, as fake news se tornaram crimes. Podem e devem ser punidos, mas também temos que ponderar. E essa ponderação também, que eu encerro no seguinte sentido, senador, agradecendo a minha participação, louvando essa convocação a mim feita, louvando o seu trabalho. Eu acho que sem críticas pessoais ao Supremo Tribunal Federal, eu acho que sem promoção de conflitos entre os poderes, eu acho que enaltecendo o Pacto Federativo e a separação de poderes, nós temos muitos meios para discutir essa questão. Eu estou e continuarei atuando como advogado
e aqui eu faço como advogado, o advogado, e aqui temos muitos estudantes, não pode se resignar quando vir o seu cliente com o direito contrariado, e o advogado não pode deixar de lutar pelo direito que acha correto. Então agradeço a minha oportunidade de fala e vou ser repetitivo, mas quero repetir. Trouxe aos senhores e às senhoras fatos concretos, trouxe aos senhores e às senhoras interpretações da lei e nada além disso. Não quero que isso seja interpretado como crítica nem ao Supremo, nem a determinado ministro. E não o faria. Mas, sim, críticas a alguns inquéritos que, na minha ótica, estão afrontando princípios constitucionais caríssimos aos brasileiros e ao nosso Estado Democrático de Direito. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado.